São 9h30 agora, 9h30, hora oficial, e nós seguimos aqui o Manhã 97 da Bela, e neste momento recebendo em nosso estúdio aqui o vereador Cláudio Ala do Carmo. Ontem à noite nós tivemos mais uma sessão ordinária, poucos assuntos em pauta, mas um assunto muito importante foi a presença da diretora da APAE, professora Dilce, que inclusive já tem uma pauta agendada conosco aqui também amanhã, aqui no Manhã 97, para falar um pouco mais sobre esse assunto, mas a gente já pode adiantar alguma informação, especialmente mais técnica, né? Dado o conhecimento que o senhor também dispõe na área jurídica, sobre essa PEC que tramita lá no Senado e que vai com uma ideia do fechamento ou, quem sabe, a suspensão da educação dos anos iniciais nas escolas do Paraná. Pelo menos essa é a interpretação que a gente conseguiu levantar conforme explanado pela diretora da APAE em plenário lá no Legislativo na noite de ontem. Bom dia, vereador, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Cleiton, bom dia mais uma vez a todos que nos ouvem pela Rádio Bela FM. É uma satisfação nós estarmos aqui, Cleiton, para tratarmos aí desse assunto que eu considero relevante, tendo em vista a importância da APAE, dessa entidade, no âmbito da sociedade santo-antoniense e também no estado do Paraná. Tem sido aí uma experiência exitosa no cuidado, no acolhimento de pessoas que precisam, né, de um atendimento especializado e principalmente nos anos iniciais aí que começa a educação, né, a alfabetização. Então ontem, conforme você disse, Cleiton, a diretora da APAE esteve lá e colocou para nós uma situação através dessa APEC 52, que de acordo com as informações colhidas diretamente do site do Senado, ela está pronta para ir para plenário para ser votada. Então isso nos preocupa porque, de acordo com as informações que nos foram trazidas, pode causar aí até mesmo o fechamento das APAEs, né? Isso nos preocupa, porque a gente sabe da importância, da relevância da APAE para a sociedade santo-antoniense, como eu já disse, no âmbito também do estado do Paraná. Bem, o que a gente percebeu assim, que acabando com este recurso, né, destinado do governo do estado para as APAEs, para a educação dos anos iniciais, praticamente se torna inviável a manutenção das APAEs, já que elas dependem deste recurso, e me parece que só o estado do Paraná que ainda está neste regime, vereador. Sim, Cleiton, é um assunto bastante complexo, né? A gente precisa entender bastante da questão da distribuição orçamentária da União com os entes federativos, estados e municípios. E há uma rubrica no orçamento do estado que permite o repasse para essas entidades, em todos os estados. No estado do Paraná nós temos a APAE, em outros estados existem outras entidades que levam outras denominações, mas há um autorizativo legal de que o estado possa aportar recursos, né, subvenção pública, que é o dinheiro público, nas APAEs, falando propriamente dito aqui do estado do Paraná. Ocorre que essa PEC, ao que me parece, ela tem aí como uma espécie de cavalo de Troia. Se nós lermos a ementa da PEC, nós vamos ler lá que ela altera o artigo 209 da Constituição Federal, que trata da educação, e vai dizer que deve-se incluir desde os anos iniciais a questão da inclusão. Mas aí, no juridiquês, o legislador, a gente não sabe qual a intenção de fato dele, mas de acordo com uma emenda modificativa, supressiva até mesmo, que foi colocada pelo então senador Sérgio Moro, chamou a atenção porque no corpo da PEC 52 de 2023, ao que tudo indica, exclui os anos iniciais dessas entidades que cuidam dessas pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí isso desautoriza daí, no caso, de o Estado aportar recursos para a educação nas APAEs. A APAE ficaria tão somente uma estrutura que não sei quais tipos de serviços iriam prestar a essas pessoas, sendo que o fundamental, no meu singelo entender, é realmente a questão de preparar essas pessoas que necessitam de uma atenção especial para que elas possam ser preparadas, né, nos anos iniciais, e aí sim elas terem condições de irem para uma outra escola, colégio, e aí lá sim serem incluídas. Sejamos honestos, né, Cleiton? Hoje a gente sabe que as escolas, nem todas
elas estão preparadas para acolherem essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Quizás um dia nós teremos escolas 100% aptas a acolher, mas até então nós necessitamos que a APAE faça esse trabalho de inclusão nos anos iniciais, porque é fundamental para que daí sim, quando a criança, o adolescente e o jovem eles ingressem numa instituição de educação convencional, aí sim ela esteja apta a se adaptar lá conforme diz a lei. Verdade, é preocupante a situação, até porque os outros estados, segundo o que repassou a diretora da APAE, já se adaptaram a essa nova realidade. Somente o Paraná, que estaria hoje ainda neste regime, e louvável a iniciativa das APAEs do Paraná, e oxalá que possamos continuar com este serviço, com este trabalho prestado pelas APAEs. A gente tem conhecimento da relevância, né, que tem esse preparo dos anos iniciais, porque hoje uma criança portadora de necessidades especiais não tem, como o vereador acaba de citar, na escola regular lá o preparo, né, que a APAE hoje dispõe para tratar, né, desta criança, deste adolescente ou deste jovem, como citado aí, para que ele possa então, depois desses anos iniciais na APAE, depois sim frequentar uma escola normal. Exato, Cleiton. E aqui há um destaque, nós temos que enaltecer aqui o protagonismo, a proatividade do nosso governo do estado. O governador Ratinho Júnior, juntamente com a Assembleia Legislativa do Paraná, através da sua presidência, o Alexandre Cury, saíram à frente e tem uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo questionada no STF, e o Paraná é o único estado hoje que está mantendo essa entidade, no caso, que trata dessas questões das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, isso se deve muito ao nosso governador, Ratinho Júnior, e à questão da Assembleia Legislativa, aos nossos deputados também estaduais, que encamparam nessa luta, eu digo, para manter essa entidade valorosa que é a APAE, que tem uma experiência fantástica e positiva, 100% positiva, pode-se dizer, no acolhimento de pessoas que necessitam de um atendimento especializado. Inclusive, os senadores aqui do estado do Paraná estão encampando, né, esta situação lá no Senado para que realmente possamos manter as atividades normais das APAEs aqui no nosso estado. Sim, os nossos 3 senadores, o Oriovisto, o Arnes e o Moro, eles já declararam o total apoio, né, estão lá também no Senado Federal lutando para que os demais senadores eles possam também se sensibilizar e essa PEC ou ela não passe, né, não seja aprovada no pleno do Senado, ou se passar com a emenda, né, com a emenda proposta pelo senador Sérgio Moro, que essa emenda, ao que tudo indica, de acordo com as informações que nos foram levadas ontem, ela exclui então as entidades que cuidam das pessoas com necessidades especiais, para que elas possam continuar recebendo aporte financeiro dos estados, para continuar o trabalho de educação nos anos iniciais dessas pessoas. Muito importante, né, a população ficar atenta também e a gente esclarecer esse assunto, porque é bem duvidoso. Algumas pessoas até estavam imaginando ser uma iniciativa do próprio governo do estado, mas pelo contrário, o próprio governador está lutando também para manter este atendimento e que possa continuar repassando esses recursos para as APAEs do Paraná. Exatamente, Cleiton, é importante, não tem nada a ver com o governo do estado, isso é na esfera federal, conforme nós falamos inicialmente, é a questão de orçamento e há uma confusão, no meu entender, na área jurídica, quando se força muito essa questão de igualdade. Nós não somos iguais. Embora a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diga lá que todos são iguais perante a lei, mas é uma igualdade meramente formal. Materialmente, nós não somos iguais. Nós temos inúmeras diferenças que não são só de cor, de raça, de credo, são questões econômicas e, em se tratando dessas pessoas que necessitam de atendimento especial, até mesmo físico e psicológico. Então, nós precisamos desterrar isso de querer empurrar goela abaixo da sociedade, que nós temos que tratar todo mundo igual. Não, nós temos que
dentro do princípio da isonomia e da equidade, nós temos que dar condições para que aquelas pessoas que não são iguais, que a diferença delas reduzem a participação delas no seio social, que hajam então estruturas, falando aqui da APAE, né, que é o nosso assunto, que hajam estruturas que possam tornar essas pessoas mais iguais possíveis. Mas você pegar uma pessoa que ela tem essa necessidade especial e simplesmente colocar ela numa entidade, numa escola regular, que não está preparada para receber ela, vai causar um trauma, vai causar uma diferença e uma desigualdade muito maior do que aquela de ela iniciar numa estrutura onde está preparada, adequada, onde tem profissionais que foram devidamente capacitados para tratar ela, e aí sim depois ela ter condições mínimas de adentrar num ensino regular, e aí sim ter a sua dignidade, né, que é o princípio maior da nossa Constituição Federal, é buscar a dignidade da pessoa humana, ela possa com dignidade terminar os seus estudos. Certo. E, inclusive, me parece que a população em geral pode estar participando desse debate, acessando lá a PEC 52 lá do Senado e também emitir lá a sua opinião sobre o assunto, é isso, vereador? Isso, Cleiton. Eu compartilhei ontem, posso compartilhar novamente com um amigo o link e a Bela poderia ser uma grande parceira nesse sentido, porque o Senado ele dispunha ali de um site, né, de um portal onde todo cidadão pode entrar lá e opinar sobre todas as leis que estão tramitando lá. Né, o projeto de emenda à Constituição é um projeto de lei, é uma emenda, é uma lei, e ela pode ser opinada. E aí nesse link, as pessoas que acessarem esse link, depois até a Bela poderia disponibilizar na sua plataforma, as pessoas acessando lá, elas podem dizer não à PEC, dizer sim à emenda proposta pelo senador, e dessa forma estar participando, exercendo de fato o seu direito enquanto eleitor, enquanto cidadão, de participar das decisões das esferas políticas. Certo. Muito bem, com certeza é um assunto que preocupa e está prestes a ir à votação, né, vereador? Sim, ela está pronta, de acordo com o que está sinalizado lá no sistema do Senado. Parece que amanhã entra em pauta. Né? Ela está pronta para ir para pleno, então pode ser a qualquer hora, né, a qualquer momento aí. Preocupa realmente a situação. O senhor também fez uso da palavra ontem lá no grande expediente do Legislativo, enaltecendo aí o ato da última semana, da última quinta-feira, quando da inauguração do Centro, né, de Convivência Edil Traiano aqui em Santo Antônio, com a presença do alto escalão aí do governo do estado em nosso município. Sim, Cleiton, mais um momento histórico vivemos em nosso município, graças à boa atuação, gestão do nosso prefeito Ricardinho, que vem fazendo um trabalho excepcional no âmbito do nosso município. E eu digo isso com segurança, porque quando nós vemos, conforme você mesmo disse, governo do estado, né, o governador interino, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e o deputado que é um expoente não só no nosso município, no sudoeste do Paraná, mas se tornou um expoente a nível estadual, porque junto com o Aníbal Cury, o deputado Traiano é o que deteve mais números de vezes, e ele, de forma consecutiva, ainda mais emblemático, a presidência da Assembleia do Estado e os principais secretários, chefe da Casa Civil, secretário da Agricultura, todos eles numa mesma fala, enaltecendo o ser político do Ricardo e destacando a sua boa gestão. Isso, sem sombra de dúvidas, como cidadão santo-antoniense, nos enche de orgulho, como parlamentar, como vereador, tenho certeza que todos, falo em nome de todos os vereadores, nos enche de honra, porque estamos lá defendendo um governo que de fato está fazendo o melhor pela população. E, de modo especial, em se tratando do centro de acolhimento, o complexo, eu digo assim, um complexo de assistência social Edil Traiano, nós falávamos ontem com relação ao legado, né, Cleiton? Legado é algo imaterial, é algo intangível, é algo que se sente, não é algo que pode ser tocado. Mas a saudosa Edil Traiano, que foi uma pessoa quem teve o prazer de conhecê-la, uma pessoa que se dedicou, no breve tempo que esteve entre nós, à assistência social.
e ela conseguiu transcender isso no tempo e transformar isso e materializar isso, que é aquele centro. É uma obra muito bem executada, é uma obra que vai com certeza trazer mais qualidade de vida às pessoas que lá se acorrerem, que são as pessoas que mais necessitam, né, Cleiton? E a política, essa é uma fala do Ricardo, que eu me aproprio também, porque vai de encontro com aquilo que eu penso a respeito de política. A política só é política e só faz sentido se ela for ao encontro dos mais necessitados. Quando a política é usada para benefício próprio ou para benefício de pequenos grupos que já são privilegiados econômica e perante a sociedade, ela não é política, ela é qualquer outra coisa menos política. Agora, quando ela vai ao encontro daquelas pessoas que mais necessitam, das pessoas que estão à margem, de que precisam de suas vidas transformadas, aí sim está se falando em política. E a saudosa Edil Traiano, ela conseguiu materializar essa política da assistência social no âmbito do nosso município com aquela obra fantástica, que com certeza vai trazer ainda mais benefícios para o nosso município. Certo, é importante destacar também, mais uma vez, a gente já falou deste assunto, já estivemos lá fazendo a cobertura também do evento, mas é importante destacar esse montante significativo de recursos que foram anunciados e vão ser liberados e que vão transformar a realidade aí de Santo Antônio, vereador. Pois é, Cleiton, foram nas minhas contas ali mais de 110 milhões de recursos anunciados numa tacada, né? Entre obras de infraestrutura urbana, calçamento, asfalto, no interior também, asfalto, destacando aqui o fechamento do anel viário, que vai ligar o quilômetro 10, onde termina o asfalto, até o quilômetro 13, passando pela Nova Riqueza. Então, é uma obra fantástica, né? E também a questão do Sesc Senai, né? 47 milhões de aporte que vai, eu digo assim, juntamente com o hospital, vai transformar tanto qualitativamente quanto quantitativamente o nosso município. Eu ouso dizer que em 5, 10 anos o nosso município vai dar um salto quantitativo populacional da ordem de 30 a 50 mil habitantes, porque essas obras, elas atraem investimento. O hospital vai atrair médicos especialistas que daí vão ter uma estrutura para poderem atender tanto no particular quanto pelo SUS. Vai atrair as clínicas e laboratórios de exames, que aí vão ter uma estrutura também para essa demanda. Vai atrair municípios de toda a região nossa, aí num raio de 100 quilômetros, né? Vai atrair pacientes para que possam conveniar, e isso tudo atrai investimentos, restaurantes, lojas, enfim, movimenta todo o comércio, porque junto com o paciente vem sempre as famílias, e elas consomem no comércio local. E o Sesc Senai é a qualificação de mão de obra. Então, muitas empresas que não vêm investir no município, não vêm por quê? Porque não tem mão de obra qualificada para desenvolver a atividade econômica da qual ela está interessada em investir, em empreender. Com o Sesc e o Senai, começa-se aí até mesmo a iniciativa privada, até mesmo a autônoma, né? Eu não sei, gostaria de abrir um restaurante, mas eu não sei cozinhar. Vai ter o curso. Eu gostaria de abrir uma mecânica própria, mas eu não sei como trabalhar com mecânica. Vai ter o curso. Então, os cursos de capacitação, de qualificação profissional atraem investimentos. E eu digo que isso vai colocar o nosso município em outro patamar, seja quantitativo quanto qualitativo. E são bastante municípios que serão atendidos, né? Exatamente. Então, isso atrai empregos diretos e indiretos. Eu vejo com muito otimismo esse aporte de recursos. E, por outro lado, enquanto vereador, ontem chamava a atenção dos nobres colegas vereadores que nós precisamos fiscalizar a execução dessas obras para que elas saiam a contento, e esses 110 milhões, nem um centavo sequer se escoe aí no ralo da má prestação de serviço, do desinteresse, do atraso de obras que dá o resserviço. Enfim, nós precisamos também, como auxiliares da administração pública e fiscais, fiscalizar para que esse dinheiro seja muito bem aplicado, porque não é culpa do prefeito. O prefeito está lá, executa o orçamento, paga o fornecedor e o prestador de serviço certinho, mas nós temos que fiscalizar as empresas que vão ganhar essas licitações para que elas prestem o serviço a contento de acordo com o recurso que irão receber para fazê-lo.
Tudo bem. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cleiton. É sempre bom estar aqui com você na Rádio Bela FM, que sempre oportuniza para que a gente possa vir aqui falar um pouco dos nossos trabalhos. Muito obrigado e um bom dia mais uma vez a todos. Ok, 9h50, nós vamos a um rápido intervalo aqui na sequência e voltamos em instantes com mais